A Polícia Federal bateu na porta, e o que eles encontraram lá dentro não bate com nenhum salário, nenhuma declaração, nenhuma explicação oficial. Mais de R$ 130 mil acima do que esse senador deveria ter. Mas o escândalo de verdade não é o dinheiro, é o que está por trás dele. E isso ainda não saiu em lugar nenhum. Você que está me assistindo agora, quantos meses de aposentadoria valem R$ 130 mil para você? 2 anos? 3? Para muita gente que trabalhou a vida toda, essa é uma conta impossível. Uma conta que não fecha, que não cabe no orçamento, que não existe no extrato bancário de quem passou décadas acordando cedo, contribuindo direitinho, esperando chegar a hora de descansar com dignidade. E esse dinheiro foi encontrado no endereço ligado a um senador que deveria estar trabalhando para você. Toda vez que dinheiro público some, alguém paga a conta. E esse alguém é você, na farmácia, no mercado, na conta de luz que chegou mais alta esse mês e que você ficou olhando sem entender direito por quê. A aposentadoria média no Brasil gira em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000 por mês. Enquanto você espera o reajuste da sua aposentadoria, tem gente que não consegue explicar de onde veio R$ 130 mil em espécie. R$ 130 mil. Físicos, contados. Você já cortou alguma coisa para fechar o mês? Remédio? Carne? Uma saída com os netos que você teve que adiar porque não dava? Essa pergunta não é retórica. É a realidade de milhões de brasileiros que fizeram tudo certo e ainda assim sentem que o sistema não funciona para eles. E quando a gente descobre que alguém que deveria representar esses brasileiros tem dinheiro que não consegue explicar, aí a raiva é legítima, é justa. E sabe o que é mais grave? Não é só o dinheiro. É quem é esse senador, de qual partido ele é e por que ele ainda quer continuar no poder. A gente vai falar sobre isso agora. Vamos aos fatos. Sem opinião, só o que está nos documentos. Jacques Wagner é senador pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, pelo estado da Bahia. Ele não é um rosto novo na política brasileira. Longe disso. É aliado direto do presidente Lula. Já foi governador da Bahia, já foi ministro. É um dos homens mais influentes dentro do PT, um nome que aparece em conversas de poder há décadas. Um nome que muita gente associa à estabilidade, à experiência, a conhecimento institucional. Um homem com esse histórico, com esse cargo, com esse salário, precisa de dinheiro em espécie? Por quê? Nos endereços ligados a Jacques Wagner, foi encontrado dinheiro em espécie que supera em mais de R$ 130 mil as diárias oficiais dele. R$ 130 mil. Não é cofre de banco, não é investimento declarado. É dinheiro que estava lá, físico, contado, sem uma explicação que feche com qualquer documento oficial que a gente conseguiu analisar. De onde veio esse dinheiro? Essa pergunta precisa ser feita com calma, porque a resposta, ou a ausência dela, diz muito mais do que qualquer declaração de imprensa. Mas esse episódio não apareceu do nada. Ele faz parte de um contexto maior, o caso Banco Master, que já causou um estrago sério na imagem do governo Lula. Uma investigação que envolve dinheiro, poder e decisões que afetam milhões de brasileiros. Decisões tomadas nos corredores de instituições que deveriam proteger o cidadão comum. O mesmo cidadão que está apertando o cinto enquanto assiste a tudo isso de longe, sem conseguir intervir. E tem mais um elemento que poucos estão conectando. Dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Mendonça surpreendeu todo mundo com uma resposta dura ao ministro Gilmar Mendes no caso Banco Master. Um racha interno, um desentendimento que veio a público, que não ficou nos bastidores, que vazou porque não dava mais para conter. Por que isso importa? Porque quando os próprios juízes começam a brigar entre si, em público, dentro da corte mais alta do país, é sinal de que tem coisa séria acontecendo por baixo dos panos. É sinal de que a pressão está alta demais para ser contida com silêncio. A Folha de São Paulo publicou que, apesar de tudo isso, Wagner deve manter sua candidatura ao Senado. Leu certo. Apesar do escândalo, ele continua. E um colunista da mesma Folha escreveu, e eu vou ler aqui palavra por palavra, que a extrema-direita, suja até os ossos, se reanima por causa da corrupção da esquerda. Isso não é um comentário de direita,
É um colunista da Folha, um jornal que nunca foi bolsonarista, que nunca teve essa reputação, que tem uma linha editorial que ninguém chamaria de parcial a favor da oposição. E mesmo assim, esse colunista escreveu isso. Porque às vezes a realidade é mais difícil de ignorar do que qualquer posição editorial. Mas quem se beneficia com tudo isso? Quem queria que esse dinheiro existisse? A gente vai chegar lá, e a resposta vai te surpreender. Vamos fazer uma pergunta que ninguém quer responder. Quem sabia desse dinheiro? Jacques Wagner não é um senador qualquer. Ele é aliado direto de Lula. Isso significa que qualquer escândalo em volta de Wagner automaticamente respinga no presidente. E Lula sabe disso. O Palácio sabe disso. Assessores sabem disso. E mesmo assim, silêncio. Um silêncio que pesa. Um silêncio que na política nunca é inocente. Quando um aliado próximo do presidente enfrenta uma investigação desse tamanho e a resposta oficial é o vazio, a ausência de uma nota, de uma explicação, de qualquer posicionamento que tente esclarecer, aí o silêncio vira uma declaração por si só. E o cidadão que está do outro lado, que pagou imposto a vida toda, que contribuiu para o sistema, percebe isso. Não precisa de análise política sofisticada. Percebe no instinto, na mesma hora em que percebe quando alguém está desviando o olhar numa conversa difícil. E aqui entra uma lógica cruel da política brasileira. Quanto mais escândalos aparecem na esquerda, mais força ganha a direita. O colunista da Folha já avisou. A extrema-direita está se reanimando. E se Wagner continuar candidato, vai ser combustível para a oposição até 2026. Cada manchete, cada documento, cada R$130 mil sem explicação vira argumento, vira palanque, vira voto. E o mais amargo de tudo isso é que quem paga o preço dessa equação não é o senador, não é o partido. É o brasileiro que está no meio, que não quer extremismo de nenhum lado, que só quer uma aposentadoria digna, um sistema de saúde que funcione, uma escola boa para os netos. Esse brasileiro fica espremido entre um escândalo que não tem resposta e uma oposição que usa esse escândalo como arma. E nenhum dos dois lados está olhando para ele de verdade. O que a gente não sabe ainda, e que os documentos não respondem, é se esse dinheiro tem conexão direta com o caso Banco Master. Essa pergunta está no ar, a investigação continua, e o silêncio do PT sobre isso é mais barulhento do que qualquer declaração que eles poderiam fazer. Olha aqui, o que os documentos mostram é uma diferença que não se explica. O que as declarações oficiais mostram é uma ausência de explicação. O que a política mostra é um homem que, mesmo no centro de um escândalo, mantém a candidatura, mantém o cargo, mantém a posição. E o que isso diz sobre o sistema, sobre como o poder funciona no Brasil, é uma pergunta que cada um de nós precisa responder para si mesmo. Porque, no fim, a questão não é só de onde veio esse dinheiro. A questão é o que a gente faz quando descobre que as perguntas mais importantes são exatamente as que ninguém com poder quer responder. E sabe o que é mais grave? Essa não é a primeira vez. E se nada mudar, não vai ser a última. E sabe o que vem a seguir? É pior. A investigação sobre o Banco Master não é um caso isolado. É um fio que, quando você puxa, começa a aparecer conexões que envolvem nomes, decisões e movimentações financeiras que vão muito além de um endereço em Salvador. A Polícia Federal não bate em portas aleatoriamente. Ela bate quando tem informação suficiente para justificar aquele passo. E quando bate na porta de um senador aliado do presidente, em meio a uma investigação que já chegou ao Supremo, aí o tamanho do que está acontecendo começa a ficar mais claro. Interessante pensar, se fosse você, com R$130 mil em espécie que você não consegue explicar, o que você diria? Que resposta daria? E mais do que isso, você acredita que a resposta que Wagner vai dar, quando der, vai ser suficiente para fechar essa conta? Porque para muita gente que passou a vida trabalhando, que conhece o valor de cada real que entrou na carteira com suor e esforço, R$130 mil não é um número abstrato. É um número que tem peso, que tem forma, que representa anos de vida. E quando esse número aparece sem explicação num endereço ligado a um senador, a raiva não é de direita nem de esquerda, é humana.
É a raiva de quem entende o que significa ganhar dinheiro honestamente e vê que nem todo mundo joga com as mesmas regras. A investigação continua, os documentos continuam sendo analisados, e a pergunta que abriu essa conversa ainda não tem resposta oficial. De onde veio esse dinheiro?